Olá, galera! Meu nome é André Albuquerque, sou mediador de língua portuguesa e literatura brasileira do Polo da Ilha do Governador. Na aula deste vídeo, trataremos sobre a literatura brasileira contemporânea no século XXI. Antes de iniciar o conteúdo da literatura do século XXI, vamos recapitular alguns fatos importantes do fim do século XX e início do século XXI. Já vimos que em 1964 o Brasil sofreu um golpe militar que duraria até 1985, quando se consolida o movimento das diretas já. O período da ditadura militar foi marcado pela repressão e autoritarismo. Esse é um marco muito importante para compreender a forma de pensar dos intelectuais contemporâneos. Lembrando que, no ano de 1979, com a Lei da Anistia, durante o governo de Figueiredo, muitos autores retornaram ao Brasil trazendo influências literárias de outros países. O retorno do exílio e o fim da ditadura preparam o cenário brasileiro para um novo ambiente literário, que, além de tratar dos novos avanços da pós-modernidade, passou a incorporar um forte teor crítico em relação ao nosso passado histórico. Os artistas que viveram esse período encontraram na literatura uma forma de denunciar, agora sem censura, as diversas violações dos direitos humanos cometidas nesse período. A preocupação desses intelectuais passou a se alertar as gerações futuras sobre a importância de se preservar a democracia, a liberdade e o respeito. Nesta aula, trataremos de alguns autores que viveram esse período e deram continuidade no século XXI a um trabalho de denúncia do período ditatorial, seja por meio da poesia ou do romance ficcional. Paralelamente a isso, ganham mais força no novo milênio movimentos sociais de diferentes bandeiras, que procuram trazer como pauta para a política social brasileira questões ligadas à diversidade sexual, étnica e cultural, impactando a sociedade como um todo. Essas diferentes classes, durante muito tempo marginalizadas, ganham mais espaços no cenário político, acadêmico e cultural, trazendo assim importantes debates sobre direitos iguais e inclusão social. No campo literário, essas questões serão incorporadas a uma literatura de resistência. Esse tipo de literatura vai ser incorporada ao que já chamamos de literatura marginal na década de 70, liderada pela geração mimeógrafo, que procurava combater a ditadura militar por meio da arte. Só que agora essa literatura passa a representar outras vozes e ganha uma nova roupagem no século XXI, seja a partir de relatos e manifestações ativistas na web, jornais alternativos, movimentos musicais e teatrais, sendo também denominada de arte de militância. A tecnologia vai ter um importante papel nesse processo como um meio de disseminação de informação. Ela passa a incorporar o conceito de literatura multimodal, que além de linguagem verbal, promove uma mescla de elementos e linguagens para transmitir a mensagem ao leitor ou telespectador. As novas tecnologias de suporte de leitura, a mescla com recursos visuais, gráficos, desenhos e outras experiências sensoriais promovidas pelos avanços tecnológicos vão revolucionar e ressignificar o que pode ser visto como arte e literatura, proporcionando experiências imersivas no mundo digital. Bem, pessoal, agora vamos refletir sobre alguns conceitos iniciais. A nomenclatura literatura contemporânea tem sido utilizada para se referir à literatura no século XXI. Como se trata de um período recente, poucos estudos foram desenvolvidos e ainda não há nada muito consagrado pela teoria literária. Quando citada em materiais e vestibulares, procura-se delimitar o ano das obras de referência para não gerar dúvidas sobre o período demarcado. O nome pós-modernismo também é visto relacionado à literatura desse período, como se fosse algo que se estende desde o fim do modernismo. Há muitos debates no ramo acadêmico sobre essas nomenclaturas. Até a própria concepção de modernidade e contemporaneidade é questionável, já que o que é moderno ou contemporâneo em um passado já não é hoje em dia. Portanto, como já adiantamos, é possível mapear apenas tendências, temáticas e autores que se destacaram nesse período. Como metodologia, consideraremos que essa literatura é formada por uma reinterpretação e assimilação de múltiplas escolas literárias ao longo da nossa história. Por isso, dividimos essa aula em dois eixos: os autores que vão dar continuidade ao projeto modernista, iniciado na década de 70, trazendo um olhar atualizado do passado histórico brasileiro no século XXI, e uma vertente alternativa, que produz uma literatura mais ancorada nas problemáticas deste século, como já sinalizamos no início dessa aula. Dessa abordagem tradicional, um dos escritores que mais impactaram o século XXI foi Ferreira Goulart.
O autor foi um dos fundadores do movimento concretista e neoconcretista, vanguardas originadas no Brasil no século XX. Com forte viés de experimentalismo, iniciou a poesia concreta, mas opôs-se mais tarde a esse movimento, como a poesia social pelo neoconcretismo, que retornava ao verso lírico para tratar das problemáticas sociais. Apesar do grande destaque no século XX, já com uma produção mais engajada a partir da poesia social, Goulart foi um importante autor também para o século XXI, com a atualização de suas obras, sempre explorando novos formatos de se fazer poesia e lutando contra a opressão, o imperialismo capitalista e a miséria. O poema que analisaremos a seguir demonstra como aparece a tendência da poesia social em suas obras. Pode-se perceber, logo no título do poema, 2 e 2 são 4, uma operação matemática simples que traduz uma certeza, a defesa de que a vida vale a pena. Já na primeira estrofe, os versos 3 e 4 exemplificam claramente o engajamento na poesia de Goulart contra as injustiças sociais e o autoritarismo do período da ditadura militar. Nas estrofes seguintes, os versos de 5 a 10 apresentam um teor intimista ao comparar os olhos e a pele de uma mulher à cor do oceano, a calmaria de uma lagoa e, por fim, as sensações de terror e alegria que envolvem todos os seres humanos. Esse pequeno poema, cuja métrica está em redondilha maior, com exceção dos versos 6 e 8, se utiliza desse ritmo popular para trazer um diálogo muito atual acerca da poesia de Ferreira Goulart. Outro importante poeta que escreveu tanto no século XX quanto no século XXI é Manuel de Barros. O poeta que nasceu em Cuiabá passou grande parte de sua vida na área rural, o que fica refletido de forma visível em sua obra. Seus poemas recuperam objetos aparentemente inúteis, simples do dia a dia, para transformá-los em arte. Essa característica de propor o conhecimento poético ao eleger o inútil como tema dessacralizou a poesia, aproximando-a da vida simples. Por esse caminho, Manuel de Barros questionava a vida moderna baseada no ter e não no ser. Além disso, o poeta consagrou-se por associações aparentemente incompatíveis nos seus versos, tal como pedras que cheiram água. Seu vocabulário é coloquial rural, se destacando também pelo uso de neologismos. Analisaremos brevemente esses aspectos no poema a seguir. Pode-se notar no poema apresentado recursos discursivos como o uso da comparação e da metalinguagem ao longo dos versos. O lírico reflete sobre o ato de escrever poemas, metalinguagem, e compara essa prática a elementos simples da paisagem pantaneira, como as margens de um rio, um pássaro, uma pedra e lagartos. É possível notar também a presença de neologismo, ou seja, o uso de um novo termo, com a palavra desaberto, desaberta. Vemos ratificadas as características do autor de propor o conhecimento poético do mundo pelas coisas cotidianas, pouco valorizadas pelo mundo moderno e de consumo. No universo da prosa, temos Ignácio de Loyola, que além de escritor, foi também jornalista, tendo trabalhado alguns anos como repórter ainda na década de 1960. Sua trajetória no jornalismo influenciou em seu fazer literário, se destacando com romances de ficção histórica que unem fatos da história à linguagem ficcional, levantando debates sobre a pós-modernidade e aspectos do que é ser humano. O autor traz a literatura fantástica em suas obras, refletindo sobre as questões políticas e sociais contemporâneas. A seguir, analisaremos um trecho de Desta Terra Nada Vai Sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela, de 2018. O autor faz uma referência ao chamado teatro do absurdo, do famoso dramaturgo alemão Bertolt Brecht, com a citação logo no título, que é uma adaptação de um verso do poema Do Pobre Bebê, escrito em 1921 por Brecht. O livro de Ignácio Loyola, de 2018, trata de uma ficção científica política, com uma abordagem futurista em um cenário distópico, ou seja, um futuro em que uma organização política saiu do controle, havendo câmeras por todos os lados e a tecnologia convivendo com o mundo em ruínas. No trecho, é possível observar esse cenário em que a tecnologia domina em um mundo de caos político. Há essa comparação entre o hacker e os traficantes, os empresários, cafetinas, ou seja, uma comparação entre classes de pessoas que costumam aparecer como oportunistas e sem caráter, fazendo de tudo pelo dinheiro e pelo poder. Dessa forma, o autor faz uma crítica ao mundo contemporâneo, refletindo sobre os problemas políticos e sociais a partir da construção de um universo futurista, que, se em um primeiro momento parece estar distante da realidade, as comparações equiparam os problemas apresentados no livro aos problemas da sociedade contemporânea.
Tratar de universos futuristas, mostrando como a tecnologia pode sair do controle, tem se tornado uma tendência entre as diversas narrativas do século XXI, abordando problemas sociais reais a partir da ficção. Falando em crítica social, podemos observar agora um viés mais realista com os contos de Giovanni Martins. Nascido no bairro de Bangu, o jovem escritor se destacou já com seu primeiro livro, a coletânea de contos O Sol na Cabeça, de 2018, do qual analisaremos brevemente um trecho logo adiante. Tendo morado em algumas favelas do Rio de Janeiro, o autor fala sobre a experiência urbana do jovem da favela, em contraste com os moradores do asfalto, abordando questões da negritude em seus personagens, como uma linguagem que traz as gírias do jovem da periferia entremeada à norma culta da língua. É interessante destacar que em seus contos narrados em primeira pessoa, a linguagem se adapta bem ao contexto de cada personagem. Vejamos um trecho do conto Espiral. O universo psicológico do narrador-personagem é explorado apresentando de forma diferente temas de amplo debate, como a violência pelo racismo estrutural e a desigualdade social. O personagem percebe desde muito cedo, mesmo antes de conseguir entender, a violência que sofre pelos olhares que recebe na rua. É importante perceber que a narrativa está em primeira pessoa e a cena é narrada a partir do que o personagem sente e vive, não de maneira impessoal, sendo explorado o caráter psicológico deste personagem. É interessante também o paralelo feito entre os alunos violentos da sala de aula do personagem e a forma como os outros viam ele na rua. Na escola, ele e seus amigos eram apenas chacota para os valentões, enquanto que, para os alunos da escola particular e as senhoras com quem cruzavam na rua, eles seriam os valentões, os que colocavam medo no outro. Este paralelo revela a ironia do racismo estrutural presente numa sociedade que julga pelas aparências. Outra autora que fala sobre as vivências negras, mas sob o ponto de vista do feminino, é Conceição Evaristo. Autora de prosa e de poesia, é professora na Universidade Federal de Minas Gerais e estreou na literatura em 1990 com poemas e contos. Se destaca como uma linguagem poética presente em seus contos, adentrando de forma densa nas vivências de suas personagens, a partir de seus questionamentos internos. Com isso, sua escrita aborda temas da vivência negra da mulher, permeando temas da memória e da ancestralidade. Olhos d'Água é um livro de contos que fala sobre as vivências de mulheres negras em diferentes contextos, mas em sua maioria marcada pelas consequências da desigualdade, como a fome e a violência. A memória e a ancestralidade que aparecem neste trecho e ao longo do livro são pontos importantes para a construção da identidade. As personagens muitas vezes voltam à busca de si mesmas a partir da família, pela memória, como a personagem narradora ao se lembrar de que cor eram os olhos da mãe. Ela relembra momentos de sua infância com sua família, lembra de cada detalhe do momento em questão, exceto a cor dos olhos de sua mãe. No final do conto, a personagem volta para visitar sua mãe e observa que são olhos d'água, o que ela depois reconhece em si mesma ao contar uma história para sua filha. Olhos d'água são olhos da mulher que sofreu por seu contexto social, mas que resiste para permanecer viva e cuidar de sua família, assim como a personagem narradora e a sua mãe. Voltando à poesia, outro nome para a contemporaneidade é o de Ana Martín Marques, autora que se destaca como a poesia que reinventa a metalinguagem de uma maneira própria, diferente de outros autores. Veremos a seguir um poema que está presente em O Livro das Semelhanças, de 2015, que reúne em sua primeira parte poemas metalinguísticos. Este poema exemplifica a metalinguagem presente na obra, ao mesmo tempo que levanta a reflexão sobre os conflitos de identidade e a fragmentação do eu presente na contemporaneidade. O olírico não reconhece o próprio nome que está impresso no livro, sentindo uma estranheza ao ver o nome, com que é chamado, impresso neste livro, caracterizando o nome do autor. Assim, há uma fragmentação entre o sujeito, que vive a vida cotidiana, e o autor, que tem seu nome impresso no livro. O autor aqui aparece como um fragmento do sujeito. Falando agora sobre um jeito diferente de fazer poesia, adentraremos brevemente no rap, um estilo de música que faz parte do movimento hip hop. A sigla rap vem do inglês, que significa Rhythm and Poetry, ritmo e poesia, tendo surgido na Jamaica na década de 1960 e se popularizado nos Estados Unidos, nos anos de 1970, ao ser levado para os bairros pobres de Nova York pelos jamaicanos. O rap chegou ao Brasil nos anos 80, primeiramente nas favelas e periferias.
Com suas rimas, os artistas expressam suas angústias, colocando em pauta assuntos ligados principalmente à desigualdade social e política. Alguns nomes de destaque são Criolo, MB Bill, Sabotage, Baco Exu do Blues, Negrali, Preta Rara e Emicida. Emicida é um importante rap e compositor nacional com um estilo musical que mistura o rap com MPB e samba, somando aos ritmos uma letra engajada e preocupada com os movimentos sociais, sobretudo no que diz respeito à negritude. Racionais é um dos principais grupos de rap no Brasil e foi fundado em 1988, ganhando bastante destaque nos anos 2000. É formado por Mano Brown, Ice Blue, Ed Rock e KLJ. O grupo se destaca por apresentar um diálogo entre o coletivo e o individual a partir da identificação com a periferia, refletindo sobre as problemáticas da sociedade brasileira. A fim de exemplificar a força desse movimento, falaremos a seguir sobre o rap de Emicida, com uma breve análise da música Esmalha. Em seu poema, o poeta simbolista Alfonso de Guimarães trata sobre a loucura de Esmalha por um viés místico e sobrenatural. A personagem enlouquece e, do alto de uma torre, quer alcançar ao mesmo tempo a lua no céu e a imagem da lua refletida no mar. Entretanto, somente na morte seu objetivo se concretiza quando ao final sua alma sobe aos céus e seu corpo cai no mar. Emicida resgata a imagem de Esmalha, que teve um fim trágico por ousar sonhar, aproximando-a da temática da marginalização social. Esmalha, como alguém de pele escura, representa aqueles que sofrem estigma social e encontram entraves para alcançar a felicidade plena. A música de Emicida reforça discursos ligados ao preconceito, desigualdade e apagamento social, quando a morte injusta ou a existência de alguém é ignorada pela sociedade. Desse modo, a loucura vista antes como uma condição individual, humana e irracional passa a ser racionalmente atualizada para uma visão da condição humana em que se perpetuam paradigmas não civilizatórios de uma sociedade ou sistema que ignora aqueles que sofrem estigmas sociais e têm sua liberdade e sonhos sancionados. Bom, alunos, chegamos ao final da aula de hoje, trazendo um pequeno esquema dos principais conceitos de literatura contemporânea do século XXI para a melhor fixação desse assunto. Tenhamos em mente que, por se tratarem de estudos do presente século, as tendências temáticas são bandeiras que fazem parte da nossa realidade, tais como diversidade sexual, étnica e cultural. Além disso, sabemos que estamos em constante fase de estudo e que são múltiplos os estilos, como já vimos na prosa, poesia e na música. Um conceito que merece destaque, porém, por sua recorrência em vestibulares, consiste na fragmentação do eu, que consiste na busca pelo entendimento do ser humano inserido em um mundo de avanços contínuos. A seguir estão as referências bibliográficas. Espero que tenham gostado da aula de hoje e bons estudos!